ICMS dentro do Simples Nacional. Como é que funciona? Vamos trocar uma ideia sobre esse assunto. Sejam bem-vindos, esse é o canal Assessorando com Leandro Almeida e hoje nós vamos trocar uma ideia, bater um papo sobre ICMS dentro do Simples Nacional. E para falar de Simples Nacional, nós vamos trazer ela aqui, a Lei Complementar 123 de 2006, o seu artigo 12. Fica instituído o regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte Simples Nacional. Quais os tributos você vai pagar dentro do Simples Nacional? O Simples Nacional implica o recolhimento mensal mediante documento único de arrecadação dos seguintes impostos e contribuições: imposto sobre a renda da pessoa jurídica, imposto sobre produtos industrializados, contribuição social sobre lucro líquido, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, contribuição para o PIS/PASEP, contribuição patronal previdenciária, imposto sobre operações relativas à circulação de mercadoria, sobre prestação de serviço, comunicação, imposto sobre serviços de qualquer natureza. Dentro do Simples Nacional você vai pagar esse conjunto de tributos ali em uma guia única. É claro que não é todos os tributos que você vai pagar, porque, por exemplo, o ICMS ou você vai ser tributado pelo ICMS ou vai ser tributado pelo ISS, a depender da sua atividade. A mesma coisa acontece com o IPI, né? Se você for uma indústria, você vai pagar IPI. Já o parágrafo 1º do artigo 13, o recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições devidos na qualidade de contribuinte ou responsável em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas. Então é muito importante aqui. A experiência que eu tenho com empresas de Simples Nacional, aí já batendo quase 20 anos de carreira, geralmente o empresário ele pensa da seguinte forma: eu estou no Simples Nacional, eu não tenho que pagar mais nada a não ser no Simples Nacional. Isso não é verdade, tá? É muito importante observar essa questão desse parágrafo 1º aqui. O que ele quer dizer? Que aqueles tributos que nós citamos, que vai ser de uma forma unificada dentro do Simples Nacional, ele não é tudo, tá? Não pense você que é só aquilo e pronto, acabou, não. O regime do Simples Nacional vai trazer aqueles tributos que eu falei, e hoje eu quero tratar especificamente do ICMS, de uma forma compacta, simplificada, entre outras situações que a lei complementar traz. Agora, é só isso de tributo? Não. Os outros tributos que não estão sendo mencionados ali vão incidir sobre a sua atividade normalmente. Vou dar exemplos aqui. Parágrafo 1º, os incisos de 1 a 15. Tá? O IOF, imposto de renda sobre ganho de capital, imposto de exportação, imposto de importação, imposto de renda sobre aplicação de rendas variáveis ou fixas, contribuição pela manutenção da Seguridade Social, ITR, IPI, COFINS, PIS importação, FGTS. A legislação inclusive cita a CPMF lá, extinta a CPMF. Esses tributos que eu estou citando aqui, ele não vai ser tributado dentro do Simples Nacional, mas em sua legislação própria, ou seja, da mesma forma que as outras empresas serão tributadas. Dentro de todos os tributos eu destaquei aqui, estou separando ICMS-ST, ICMS de antecipação, ICMS monofásico e a diferença de alíquota, que é o que nos interessa aqui para esse tema. Antes de falar sobre o ICMS, eu quero te mostrar aqui um modelo de documento de arrecadação do Simples Nacional, onde todos os tributos estão elencados aqui, formando o DAS. Olha aqui, eu destaquei o ICMS, que é o ICMS operacional da sua operação. Ou você paga o ISS, ou você paga o ICMS. Os dois você nunca vai pagar, porque é um de competência municipal, outro estadual. E nós estamos trabalhando aqui
com ICMS de competência estadual. Eu trago aqui 5 tipos de ICMS distintos, diferentes um do outro, onde o primeiro é o ICMS sobre as operações, tá? Que trata o artigo 3º da Lei Complementar, cálculo do ICMS de forma unificada dentro do DAS. Eu citei o ICMS aqui operacional, aquele que vai dentro do Simples Nacional, que está naquele exemplo lá do documento de arrecadação do Simples Nacional. Os próximos ICMS, são 4 que eu vou elencar agora, ele tem a seguinte classificação: com encerramento tributário e sem encerramento tributário. Então, com encerramento tributário, quando você vê esse termo, é quando você, principalmente ali na compra que você faz de mercadoria, por exemplo, você paga o ICMS ou monofásico ou uma antecipação do tributo, e ele encerra a cadeia de tributação, ou seja, não há mais o que se falar do ICMS, porque você já pagou o ICMS por toda a cadeia. Já sem encerramento de tributação, não. Ele vira um custo a mais ali na aquisição do seu produto. Por exemplo, o próximo exemplo é o ICMS por substituição tributária com encerramento tributário. O próximo exemplo é o ICMS monofásico, uma tributação concentrada em uma única etapa, com encerramento tributário. E o próximo exemplo aqui nós podemos ter com encerramento tributário ou sem encerramento tributário, que é o ICMS por antecipação, também relativo à diferença entre a alíquota interna e interestadual. O último exemplo que eu trago é o ICMS diferença entre alíquotas, ele é sem encerramento tributário, relativo à diferença entre a alíquotas interna e a interestadual, ou seja, a diferença que você tem internamente com a alíquota interestadual. Você tem uma alíquota de 18 e uma alíquota interestadual de 12, então essa diferença tem que ser recolhida. Há estados que recolhem isso de forma, o cálculo chamado cálculo por dentro, e tem estados que faz o cálculo por fora. É muito importante entender que o ICMS tributado dentro do Simples Nacional é o ICMS operacional e ele vai ser regido pela Lei Complementar 123. Já ICMS de substituição tributária, o monofásico, antecipação e cálculo de diferença entre a alíquota, ele vai seguir as regras estaduais, os regulamentos de ICMS ou, se houver relação entre estados, protocolo e convênio de ICMS. E como é que o Simples Nacional vai considerar essa quantidade de ICMS? Como é que você vai calcular isso? Porque você já tem atividade operacional. E nós sabemos que nós temos um ICMS que ou ele pode ter o encerramento da sua tributação, ou seja, eu costumo dizer que ele vira produto ali, né? Não há o que se falar mais do cálculo do ICMS, com exceção de que esse produto vá ser revendido para outro estado, né? Aí ele volta à vida de novo, né? Que o ICMS, porque você está calculando e encerrando a tributação dentro de um estado. Se ele sai desse estado e vai para outro, a cadeia tributária ela se inicia toda de novo. É importantíssimo segregar o tipo de ICMS, tá? Então vamos lá, você comprou produtos que seja monofásico, substituição tributária, por antecipação, desde que a categoria desses tributos, desse ICMS, ele seja com encerramento de tributação. Falar, você adquiriu uma mercadoria e comprou por substituição tributária aquele produto, vai vender dentro do seu estado, tá? O que você vai fazer? Não vai pagar o ICMS operacional dentro do Simples Nacional. Então, o DAS, aquele exemplo que eu dei lá, que aparece o ICMS, ele não pode aparecer. Por quê? Você já pagou esse ICMS no início da cadeia, tá? Na compra ali, na aquisição, ele já tem a sua tributação com encerramento. Dito isso, o ICMS ele já está recolhido para toda a cadeia, desde que ele seja vendido dentro do estado, tá? Isso é importante. E aí, no caso da substituição, tá? E aí você não paga o ICMS operacional dentro do Simples Nacional. Por exemplo, você compra uma mercadoria para revenda. A substituição tributária, ou monofásica, ou por antecipação, esse tributo já está recolhido ali na nota fiscal, já está tudo certo. E na hora da venda da mercadoria, né, aquele ICMS sobre as operações, ele não é calculado, tá?
Quando há incidência do ICMS com encerramento tributário na entrada, não haverá incidência do ICMS na saída, ou seja, o DAS não terá o ICMS operacional. Então você não pagará o ICMS na entrada e na saída, você paga só na entrada porque ele tem encerramento de tributação. O próximo exemplo aqui, vou dar um exemplo aqui de uma compra de roupa e acessórios, né, que é muito comum. Você compra mercadoria para revenda em operação interestadual. Então, nesse caso, por ser uma categoria de ICMS ali sem encerramento da tributação, ou seja, só para compor a alíquota, então você tem que pagar ele na entrada e pagar o ICMS operacional na saída normalmente. Então, esse ICMS de diferença entre alíquotas, você considere ele como custo do seu produto ali, porque você vai pagar ele na entrada, ele não encerra a cadeia de tributação e você paga o ICMS de novo. Quando há incidência do ICMS sem encerramento tributário na entrada, haverá incidência do ICMS na saída do DAS normalmente, ou seja, paga na entrada, paga na saída. Minhas considerações finais são o seguinte: observar a questão principalmente para quem está adquirindo mercadoria, qual tipo de ICMS tem na sua entrada ali. Ele é um ICMS monofásico ou substituição tributária, que é o mais comum, né? Agora, se ele tem um produto que incide ali a diferença entre alíquotas, onde o encerramento da tributação não ocorre, ele é sem encerramento da tributação, esse ICMS ali de diferença de alíquota, por exemplo, que é o mais comum, ele vai compor o preço do seu produto. E aqui está a sacada. Enquanto o ICMS por substituição tributária, geralmente ele já vem recolhido, salvo alguns casos ali, na qual a contabilidade tem que fazer o cálculo por substituição tributária, principalmente quando não há convênio ali, não há um protocolo e a obrigação é sua de recolher. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: quando o seu produto tem diferencial de alíquota, a diferença de alíquotas ali, ele tem que somar o custo do produto. E às vezes você compra lá no dia 1º de um mês e vai mandar a nota fiscal para a contabilidade só no próximo mês. Então você precisa entender, saber se o seu produto tem ou não a possibilidade de incidência da diferença de alíquota, porque pode chegar na contabilidade a nota fiscal para ser calculado e você já ter vendido o produto. E aí a formação do seu preço de venda pode ter sido ali influenciada em razão da não observação desse ICMS. Geralmente o pessoal é pego de surpresa ali, tá bom? Então eu quero agradecer muito a sua companhia aqui, de novo, né? Se inscreva no canal, dá um joinha aí se você está gostando do conteúdo, tá? Te espero nos próximos vídeos e fica com Deus.